Então, vamos lá, pessoal. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E Albert Einstein, ele fez referência a essa velocidade, que acima dessa velocidade, você criaria uma dobra no tempo e no espaço. Tá? Então, quando você passa disso, você cria a dobra. Para eles, tá, cientistas, a menor distância entre dois pontos não é uma reta, é uma dobra. Tá? Isso é física quântica, né? O tal de buraco de minhoca. O nome é esse, que a gente estuda no nível 2, quando a gente aprende a mandar o reiki à distância. E o nome é esse mesmo. Wormhole. Wormhole. Tá? Buraco de minhoca. É um portal interdimensional que a gente abre com um símbolo do nível 2, para poder enviar o reiki à distância. Isso é física, o paradoxo EPR. Então, a velocidade da luz é essa. O nosso planeta, ele foi criado por Deus dentro de uma formulação pitagoricamente perfeita. Tá? Então, 40 mil quilômetros de perímetro. O número 4 é um quadrado para reter energia. Né? Você sai daqui, vai no Japão e volta, você vai percorrer 40 mil quilômetros por um ciclo. Né? Se nós dividirmos 300 mil por 40 mil, corta 4 zeros, 30 por 4 dá 7,5 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, e quilômetros por um ciclo, que é uma volta. Aí sobra ciclos por segundo. Você cortou quilômetro e quilômetro, ciclos por segundo, que é igual a hertz. Então, o nosso planeta, ele foi feito por Deus para que ele irradiasse uma frequência, ondas eletromagnéticas, que, se medidas, daria 7,5 Hz. Eu vou pedir para alguém procurar, as meninas que me ajudam aí, no Google, ressonância de Schumann. É um cientista alemão, Schumann, com Schumann, ressonância de Schumann. Esse cientista alemão que estudou a frequência irradiada pelo planeta. E ele mediu, ele criou uma máquina muito parecida com uma máquina dos médicos, chamado... Heloísa colocou aqui na Wikipédia ressonância de Schumann. Tá? É uma coisa bem interessante isso aí. O planeta está adoecendo. Tá? Ele foi feito por Deus para estar com 7,5 Hz, ele está perto de 13. Se passar de 13, entra em beta, e a gente começa a ter problemas climáticos. Tá? Tsunamis, vulcões e por aí vai. Então, esse alemão, ele criou uma máquina parecida com uma máquina médica, que é o eletroencefalograma, e ele mediu as ondas eletromagnéticas irradiadas pelo planeta, e ele mediu 7,5. Só que essa frequência, o planeta está nervoso, o coração disparou, ele está doente em função de tantas agressões. Rita tem um carro, eu tenho um carro, né? Nosso carro é flex, e a gente sempre, independente do preço, a gente abastece com álcool, né? Eu me lembro que eu fui dirigindo 2 vezes, ou 3 vezes. Eu, quando dava aula em Pelotas, na fronteira com o Uruguai, eu ia de avião até Porto Alegre e pegava um ônibus, que era mais 300 quilômetros. Mas na Serra Gaúcha, já é mais ao norte, eu ia por Santa Catarina e ia de carro. Eu gostava muito do caminho. E no Rio Grande do Sul, o preço do álcool é muito caro, que vai dessa região de Ribeirão Preto. E eu parava lá, o pessoal queria botar gasolina. Eu falava, não quero álcool, não tem? Falou, tem, mas não vale a pena. Eu falei, não, vale sim. Não, não vale, que está o mesmo preço. E a gasolina rende mais. Eu falei, não, vale a pena, porque eu não vou emitir CO2, gás carbônico. Aí o frentista acha que eu estou maluco. Mas o senhor acha que só o seu carro vai fazer diferença? Eu falei, não, mas eu penso assim, a minha esposa pensa assim. Se todo mundo pensar assim, o planeta vai melhorar. Então, a gente tem uma preocupação, né? Com a parte ecológica, com o planeta, com essa situação. Então, está aqui, tá? 7,5 Hz. Aí, os médicos, eles têm uma máquina que mede as ondas eletromagnéticas irradiadas pelo cérebro, que é o eletroencefalograma. Isso pode medir. Um neurologista mede isso. Quando
Eu entrei na aeronáutica, eles mediram para ver se eu era maluco, né? E aí eu caí, eu já era piloto, e caí numa condição assim de reserva, né? De ir para reserva como piloto de caça, porque a minha frequência era uma frequência calma, né? Do meu cérebro, mas os neurologistas, eles têm como mensurar isso. E aí, quando o nosso cérebro é um órgão emissor e receptor de ondas eletromagnéticas. Emitir, todo mundo emite. Receber, aí vem a intuição, né? Eu vou pedir para alguém botar no grupo, né? A única coisa verdadeiramente valiosa é a intuição. Albert Einstein falava da intuição. Quando você ora, você fala com Deus. Deus fala conosco através da intuição. Tem outra do Einstein sobre a intuição. Não existem dois caminhos lógicos, quer dizer, só existe um, para desvendar as leis do universo. O único, quer dizer, não haveria outro, é a intuição, é ouvir Deus. Então, você está recebendo ondas eletromagnéticas através de intuição. Tem cursos hoje nos Estados Unidos só para desenvolver a intuição. E hoje existem aí monges tibetanos, alguns parapsicólogos que já conseguem se comunicar através de processo telepático, tá? Eles conseguem receber e codificar as ondas eletromagnéticas. Eu tive uma única experiência na minha vida, no Japão. A Rita teve também no Japão, onde nós conseguíamos comunicação com mestres que não falavam o nosso idioma, nem o deles. Mas era uma comunicação plena. Uma coisa muito interessante, tá? Essa história, né? Então, deixa eu ver o que a turma colocou aqui. A Rúbia colocou ressonância de Schumann. Essas coisinhas que eu vou pedindo para colocar, procurem guardar, tá? E a Heloísa colocou, não existe nenhum caminho lógico para a descoberta das leis do universo. O único é a intuição, Albert Einstein, tá? A Rúbia colocou, a Heloísa. Tem mais uma da intuição, tá? Ele fala, a única coisa verdadeiramente valiosa é a intuição. Ele fala duas. Eu estou aqui no grupo, tá bom? Então, pessoal, o cérebro é emissor e receptor. Quando o cérebro está emitindo ondas eletromagnéticas de 0 a 0,5 Hz, 0 a 0,5, tá? A máquina do médico mede isso. A pessoa está num estado catalético, de 0 a 0,5. Catalexia. Eu vou pedir para as meninas aí, que estão me ajudando, para procurar no Google Sérgio Cardoso. Era um ator da Rede Globo, protagonista de uma novela, e ele tinha essa doença. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet. Eu morava na Ilha do Governador, era menino, e o médico dele chegou de viagem, e cadê o Sérgio? Ah, morreu, a gente enterrou. Não, ele tinha uma doença, o médico sabia, era catalexia. A pessoa é dada como morta, mas ela não está morta, ela está em estado catalético. Os beija-flores, passarinhos e outros animais, como os ursos, para ficar 8 meses sem beber água, sem comer, eles entram em estado catalético, que é a hibernação do urso. O beija-flor é um passarinho que dá marcha ré, ele bate a asa 70 vezes por segundo. Ele gasta tanta energia, o beija-flor, que de noite ele morre. Todo beija-flor, à noite, morre. Logo que eu me casei com Rita, mais de 25 anos, nós não tínhamos uma casinha na cidade que ela nasceu, Campestre, e nós ficávamos num hotel, que até fechou. Minha mãe conhece esse hotel. Quando a gente se casou, ela ficou lá. E aí, de manhã, a gente estava saindo, tinha um beija-flor morto, né? Acabaram de morrer. Ela pegou e falou, vou enterrar, e foi. Daqui a pouco o beija-flor saiu voando. Ele estava durinho. E acontece com seres humanos. Na Idade Média, só que hoje eles continuam fazendo a mesma coisa. Portugal, Espanha, eles bebiam muito vinho, continuam bebendo, tá? Mas eles bebiam em taças de estanho, tá? Então, eles bebiam, não eram em cálices de vidro, de cristal, eles bebiam em cálices de estanho. E o estanho, ele é um elemento catalético. Então, era muito comum as pessoas entrarem em estado catalético e eram enterradas. Aí ficava batendo no caixão e ninguém abria. Então, eles começaram a enterrar as pessoas com uma cordinha e preso a um gongo. Aí o sujeito acordava, 2 dias, 3 dias, enterrado no cemitério, e puxava a corda e soava o gongo, falava, fulano foi salvo pelo gongo. Daí vem, fulano foi salvo pelo gongo.
por conta dessa doença. Em espanhol, né, onde eu dei aula durante muitos anos de Reiki, eles falam salvo por la campana. La campana é o gongo, né? E, então, essa situação existe, tá bom? Deixa eu ver se alguém colocou. Escândalo, famoso ator é enterrado vivo, família esconde a verdade. A Rúbia colocou. A Heloísa colocou em espanhol, mas dá para entender. A única coisa realmente valiosa é a intuição. A Heloísa colocou em espanhol. Bom, aí o cérebro, quando sai de 0 a meio hertz, aí a pessoa está num sono muito profundo, que é de meio a 3,5 hertz, que é delta. E esse sono aqui, delta, que é aquele sono que a pessoa ela não acorda à toa. Aí, quando você fala, você sonhou com o quê? Não lembro, porque não há sonho. Não existe sonho nessa frequência. E é nessa frequência que a pessoa produz hormônios de crescimento e células antitumorais. Então, ela não vai ter câncer, ela não vai ter envelhecimento precoce. A Universidade de Stanford, na Califórnia, fez um estudo que se a pessoa, no nível 1 já, aplicar reiki aqui na nuca, 5 minutos antes de dormir, ela aumenta a emissão dessas ondas. Induz a pessoa a um repouso reparador. Tem gente que descansa, mas não relaxa, tá bom? Então, essa é uma frequência. Nós falamos ontem sobre alimentação, falamos sobre sono também, repouso reparador. É esse repouso. Aí, quando a pessoa está de 3,5 a 7,5 Hz, é teta. Aí tem uma técnica chamada de teta healing. É um sono, mas é um sono muito superficial. Esse é o sono que Einstein usava para desenvolver a teoria da relatividade. Que a pessoa entra quando ela dorme de dia, que os espanhóis chamam de siesta. O Einstein dizia que quando ele tinha dúvidas com relação à teoria da relatividade, ele ia fazer uma siesta, ia dormir. Ao invés dele ir para o laboratório, que ele estava com dúvida, eu escrevi um livro de 500 e poucas páginas fazendo siesta, né? Foram 4 anos, dormindo 20 minutos depois do almoço e recebendo por intuição os poemas do Imperador Meiji. Depois que eu li o livro da autobiografia de Einstein, eu fiz uso dessa e deu certo comigo, tá? Então, a pessoa também está dormindo, ela está cochilando, ela não está acordada. Aí, quando a pessoa está nessa frequência aqui, ó, de 7,5 a 13 Hz, é a frequência da natureza, que é a alfa. Quando fala assim, estou em alfa, você está na frequência de uma flor, de uma árvore. Por isso que no Tai Chi, no xamanismo, as pessoas abraçam árvore para meditar, para entrar naquela frequência. Tem gente que toma banho em lamas medicinais, lamas vulcânicas, lamas medicinais, águas termais em Poços de Caldas, onde eu conheci Rita, né? Meu pai estudou a vida inteira lá, isso me levou para lá. Eles têm as águas sulfurosas. Aqui em São Lourenço também nós temos. E no Japão, na Índia, na medicina Ayurveda, eles passam aqueles óleos essenciais, dependendo do teu elemento, né? Kapha, Vata, que eles chamam de dosha, Pitta, né? Eles dizem que eu sou Pitta, elemento fogo, né? Eu sou meio turbinado. Então, eles te passam um óleo diferente na pele, que vem uma essência. Inclusive, tem uma palestra de uma índia, de uma xamã, que eu postei uns 5 dias atrás, mais ou menos, acho que foi na sexta-feira, está no Facebook, está nos grupos, tá? E eu postei no grupo de vocês aqui, do Reiki 1, que é a Niara do Sol, é uma pajé, que ela fala das ervas que os índios brasileiros colocam, esses emplásticos na pele para as pessoas curarem. Ela me tratou assim, tratou do meu avô. Então, essa frequência de alfa, por isso que você toma gotinhas de florais de Bach, é a energia da água que vem da pétala da flor. Você está tomando uma vibração. Você adoece quando você se afasta da natureza, quando você sai dessa frequência. Então, até 13 Hz é a frequência de alfa. E essa frequência de alfa é a frequência que os orientais chamam de a frequência
da meditação. Para eles, meditar é diferente do que é para a gente. Vou meditar sobre tal problema, vou refletir. Para eles, não. Meditar é acalmar a mente, que tensa. Então, nessa frequência aqui, você sai da mente. Você faz aquilo no alfa, que Jesus mandou fazer. Aquietai-vos. E se a mente está sã, o corpo está são. Por isso que eu falei ontem da meditação Gachô. Só que na Índia tem 98 tipos diferentes de meditação. Todas elas colocam o cérebro em alfa. Por que que no Reiki nós usamos Agachô? Porque nós vamos repetir os 5 princípios do Reiki. Eu e vocês, nesse momento, estamos aqui em aula, nós estamos de 25, de 13 a 25 Hz, que é a beta. Estamos em vigília. Quando a pessoa está em mais de 25, ela está em gama, que é estresse. Por que que a pessoa tem infarto, derrame? Porque quando o cérebro está acima de 25 Hz. Aí ela pifa. Ela não relaxa. Às vezes tem 3 anos que ela não tira férias. Ela passa uma semana, não tira um dia de folga. E muito problema, entendeu? Excesso de problemas. E aí a pessoa está numa frequência assim, que aí ela começa a adoecer. E o corpo começa a dar sinais. Tá? Esses sinais não são doenças, é o corpo conversando conosco de que você tem que mudar, você tem que tirar o pé do acelerador. Então, o objetivo da meditação é colocar o cérebro em alfa. E quando nós estamos em alfa, acontece uma particularidade. Eu me lembro que as minhas filhas, hoje, a mais velha mora em Portugal, tem 36 anos, a segunda tem 33, é médica otorrino, e tem um filho que é teólogo, né, bacharel em teologia em Manaus, que tem 30, já cresceram, né? Mas quando as meninas eram pequenininhas, é muito cômodo, né? Fazia xixi na fralda com 3 anos, 4 anos, entendeu? Acordar para ir no banheiro, né? E a gente queria fralda, uma fralda é baratinho, mas se você tem 3 filhos e o mês inteiro, acaba fazendo diferença no orçamento. E chegou a hora de tirar a fralda das meninas, né? E nós tínhamos uma senhora que trabalhava em casa, que era meio que governanta, né? Porque eu viajava muito, a mãe das meninas, e a gente tinha que ter uma pessoa mais responsável dentro de casa. Chamava Wanda Leipos. Ela já faleceu. E ela falou, não, tem uma simpatia. Falei, como é que é? Quando ela estiver quase dormindo, a gente vai lá e fala no ouvido dela, primeiro mostra que se ela acordar sequinha, a fadinha do xixi, sei lá, vai trazer uma estrelinha para ela. E aí, de manhã, elas iam lá, a mãe, ela, e elas estavam sequinhas, aí quando elas acordavam, elas sabiam que estavam secas. Aí embaixo do travesseiro tinha uma estrelinha de papelão com purpurina, e elas ficavam felizes que foi a fada, né? Porque quando a pessoa está quase dormindo, ela está na frequência, ela está entrando em teta, ela está saindo de alfa, e quando você acaba de acordar, a mesma coisa. Na hora de dormir, você passa em alfa, na hora de acordar, você passa em alfa. Suponhamos que isso aqui é alfa. Então, a pessoa está com muito sono, ela fechou os olhinhos, é uma frequência que você pode programar o subconsciente das pessoas. Carl Gustav Jung, pai da psicanálise, dizia que nós temos 3 realidades. Uma realidade consciente, que é o que nós sabemos. Nós estamos aqui no nível 1, tá? São 19h33, fazendo um curso online de nível 1. Isso nós sabemos. Aí nós temos um subconsciente. Às vezes a pessoa tem cleptomania, tem síndrome do pânico, e ela não sabe, mas o subconsciente sabe. O subconsciente, às vezes a pessoa não entende direito o que é. Você pega um computador, eu tenho um novinho aqui, mas prefiro usar o meu antigo, né? Você pega um computador e passa 20 anos digitando nele, escrevendo livros, textos, e bota no HD. Daqui a 20 anos, você não lembra o que você botou no teu computador no HD, mas você salvou, está lá dentro. Você não lembra, mas o computador lembra. Então, numa metáfora, o computador seria o subconsciente. O subconsciente é um armário onde você passa a vida jogando coisas dentro dele. Chega uma hora que você não lembra o que tem dentro do armário, mas você que colocou.
Então, nós temos um consciente, um subconsciente, e tem uma coisa chamada inconsciente coletivo, que é como se fosse a internet, uma internet só para todo o planeta. É a tal da sincronicidade que Jung falava, né? Lá em cima somos todos um, é a unicidade. Então, essa segunda realidade que nós não temos acesso direto, que é o subconsciente, o subconsciente ele é programável. Da mesma forma que você pega um celular e programa para te acordar com uma música, outra música, tá? A cada 3 minutos, a cada 5 minutos, mais alto ou mais baixo, bota uma foto, bota outra foto, você programa o computador, você pode programar o subconsciente. Existe uma técnica chamada PNL, Programação Neurolinguística. Isso existe no Reiki, que a gente chama de nem tatsu, tatsu atingir, nem pensamento. Ou Seikaku Kaizen-ho, são palavras japonesas. Seikaku quer dizer mau hábito, mau comportamento. Kaizen quer dizer mudar para melhor, ho técnica. Só que são técnicas que vocês vão aprender no mestrado. Estão no primeiro estágio e no quarto estágio, tá? Então, existe essa questão da PNL, da programação neurolinguística. Só que, na meditação Gachô, o que faz a meditação Gachô diferente das outras é que, quando a gente entra em alfa, a gente faz uma PNL, uma programação neurolinguística, conhecida no Japão como Gokai, Reichi, San, Shigo, que são os 5 princípios do Reiki. E esses princípios eles eram pregados por um homem extremamente sábio, que foi o imperador Meiji. Toda a parte espiritual do Reiki, que é estudada depois do mestrado, que são 125 poemas, está no manual que eu mandei para vocês. No livro, né, de vocês aqui, ó, vocês vão ver os 125 poemas. Só que não ensina a utilizar. É utilizado para a expansão de consciência. Então, toda a parte espiritual veio do imperador Meiji. E a parte filosófica, que são os 5 princípios, veio dele. Ele chamava de 5 conselhos. Naquela época, ele morreu em 1912, a penicilina começou 33 anos depois, 1945. Meu avô levou tiros, né? E ele quase morreu da infecção, porque não existia penicilina, pai da minha mãe. E então a medicina era muito atrasada. Então, o imperador, ele recomendava que as pessoas vivessem de acordo com 5 regras para que elas evitassem adoecer. Então, o Reiki, além de ser uma técnica terapêutica de equilíbrio energético, que recupera a saúde, o Reiki é uma filosofia de vida. É uma maneira de viver. E, a partir do nível 3A, o Reiki se torna um método de expansão de consciência, se torna uma religião. Aquela religião que Einstein falou. Se alguém puder colocar novamente, porque o Edgar acho que não estava, tinha um pessoal que não estava ontem, que o Einstein dizia que a religião do futuro será cósmica, sem dogmas de teologia. Então, nós trabalhamos com energia primordial cósmica. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta no grupo. A Rúbia colocou na medicina Ayurveda sobre os doshas, né? Cada um tem um dosha, dependendo do dosha, é um óleo diferente. Eles curam dessa forma. A Rúbia está falando de resinas aqui, tá? Óleos calmantes como lavanda, camomila, tá? E a Jaqueline, conexão com os cristais. Óleos essenciais também é frequência alfa, tá? Tudo que vem na natureza tem frequência alfa. A Rúbia colocou aqui sobre o ator, né? Sérgio Cardoso, estava em alfa, mas isso é comum. Na Argentina, você não pode enterrar, só se a pessoa levou um tiro, né? Um acidente, Covid, né? Mas se a pessoa teve um infarto, eles aguardam, porque às vezes a pessoa acorda, né? Tem uma lei lá. Aí tem o Einstein falando da intuição. Ok, vamos seguir então. Então, nós vimos ontem que para que você se mantenha equilibrado,
metade yang e metade yin, você tem que se atentar para 4 coisas, como se nós fôssemos um carro que tem que calibrar os 4 pneus. Aí nós falamos sobre alimentação, ontem, explicamos por que ninguém tem câncer no coração, entendeu? E hoje eu acabei falando novamente um pouquinho sobre alimentação, a pedido da Heloísa. Aí o repouso reparador, que é aquele repouso de 0,5 a 3,5 Hz. Tá? Aí você tem que tomar cuidado com a temperatura, se tiver muito calor ou muito frio, pernilongo, muito barulho, muita luminosidade, o colchão vencido, você tem que investir no teu sono. Atividade física, eu falei ontem, né? Não existe uma pessoa sedentária saudável, você tem que buscar uma coisa que você goste de fazer. Minha esposa adora caminhar, ela é super saudável, né? E a minha atividade física é a mesma há 50 anos, por isso que eu sigo nela, é uma tradição na minha vida, que é o Karatê de Okinawa, Shotokan. E faz 3 meses que eu não pratico em função do Covid, né? Eu tive alguns sintomas pós-Covid, umas neuropatias, né? E hoje eu estava na fisioterapia, aplico muito reiki, estou me recuperando rapidamente, de acordo com o neurologista, uma velocidade acima da média. Isso porque os outros provavelmente não apliquem o reiki. Mas eu perdi, né, no final do mês de maio, 90% da força muscular das pernas. E agradeci por ter sobrado 10%. Teve um outro cidadão que perdeu 100%, ficou na cadeira de roda, mas já está andando. Já voltou a caminhar. Então, é uma doença muito esquisita, né? Ela afeta as pessoas de uma maneira muito diferente. Tem muitas facetas essa doença. Tem gente que não acontece nada. E aí, tem um quarto pneu, que representa de 80% a 90% do teu equilíbrio, que são os pensamentos, emoções e ações. PEA. Então, pensamentos. Quem pensa é a mente. Como é que você vai não pensar? Eu não quero pensar, é que você vai pensar. Então, para você controlar a mente, você tem que meditar. Por isso que os orientais passam horas por dia em meditação. Existem meditações até que você... laborais, né? Você vai trabalhar um trabalho meditativo. Trabalhar com jardinagem e por aí vai. Então, tem alguns trabalhos que são meditativos. Danças e por aí vai. Então, aí você... é o que Jesus falava, aquietai.